Muito bem, meus irmãos, bom dia novamente. 24 de abril, a nossa EBD hoje é a aula número 23 e a continuação da lição número 12 do Sermão do Monte, onde nós temos tratado da ambição do cristão. Uma palavra colocada um pouco como atrativa, né, como clickbait, aí para a gente ficar curioso em saber qual ambição ele se refere. E aí, lendo o texto, daqui a pouco a gente já percebe qual é a intenção, o significado por ambição que o autor da lição está se referindo, não é isso? Dá uma ideia bem clara do que ele está se referindo. Então vamos, antes de mais nada, irmãos, orar, pedindo a bênção do Senhor sobre nosso tempo nesta manhã, para que Ele possa iluminar nossas mentes, nossos corações, para entendermos a palavra de Deus e principalmente a aplicarmos às nossas vidas, ok? Vamos orar? Deus querido, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de estar reunidos para ouvir a tua palavra. Que, ó Deus, o teu Espírito Santo venha sobre nós de maneira cirúrgica, de maneira intencional, de maneira precisa, tocando em áreas das nossas vidas e tomando nossas mentes e corações cativos, para que possamos ouvir a tua palavra e nestas áreas sermos confrontados. Que, ó Deus, o nosso desejo ao estarmos em uma EBD ou em um culto não é apenas uma motivação nem religiosa, nem pessoal de satisfação, mas uma motivação de ouvir a tua voz e sermos, portanto, modificados pela tua palavra, pelo teu querer. Abençoa, Deus, portanto, nossa manhã, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Vamos iniciar com a leitura do nosso texto. E antes da leitura, é claro, os nossos objetivos, ok? Vamos lá? Tá na ordem aí, isso, tá certinho. Saber, entender que a verdadeira ambição do cristão é o reino de Deus. E aí você já tem uma pitada, né, do que é a intenção do nosso autor, da nossa lição, em usar esta palavra. Sentir, desejar amar e evangelizar as pessoas perdidas. Agir, buscar primeiramente o reino de Deus acima de qualquer coisa. Então, agora partindo para a leitura do texto, nós vamos ver que o que o Senhor Jesus está colocando é confrontando algo que, inclusive, era até menos nos dias dele, mas, é claro, tinha a sua própria manifestação, que era o humanismo, o materialismo, que isso é natural do ser humano. Você não precisa estar em um mundo tecnológico como o nosso para que você se sinta tentado dessa maneira. As pessoas da antiguidade, dentro das coisas da sua realidade, certo? Também eram tentados. Então, por exemplo, quando eu estava visitando em Nazaré uma tecelã, que supostamente seria como nos dias de Jesus, ela explicou que um tecido vermelho ou azul era extremamente caro, porque você tinha que literalmente esmagar milhares de bichinhos do mar, crustáceos, hoje não vai sair. É esse negócio aí, né, que anda no mar e tal, você pega, né, conchinha e tal. Você tinha que esmagar para tirar a tintura azul para tingir, porque caso contrário, todo o tecido era bege. Porque a lã da ovelha ela não é branquinha, né? Quando você vai processando, ela fica num tom de bege. Então o mais comum era que a pessoa pobre vestisse esse tom begezinho claro, né, sem graça. O rico tinha as roupas coloridas. Então, onde que eu quero chegar, meus irmãos? Você poderia muito bem viver no primeiro século e aí passar a sua vizinha com o vestido azul e você, né, cobiçar o vestido azul. Ah, pastor, mas você queria que ela cobiçasse o quê? O carro zero? Não tinha. Você ia cobiçar o vestido azul, o camelo novo, o burrico novo. A insatisfação do ser humano, irmãos, com o que tem, certo? É desde sempre. Isso vai se manifestar com aquilo que é peculiar de cada época, ok? Vamos para o nosso texto para a gente entender muito mais do que isso que a gente já viu, inclusive na semana passada. Vamos lá. 19, juntos, irmãos. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem,
e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Me ocorreu uma coisa interessante, meus irmãos, que um tempo atrás, alguém estava fazendo umas perguntas sobre esse texto, principalmente essa última parte, ao redor do versículo 33, que é tão conhecido e tão usado, né? Busque em primeiro lugar, e as pessoas falam sobre a dedicação à obra, a isso e aquilo. E aí eu perguntei para a pessoa se ela sabia em qual contexto esse texto estava inserido. Você já percebeu como é comum a gente até conhecer algum versículo ou algum texto, mas não ter a mínima ideia ou a lembrança até, certo? A mínima ideia porque nunca soubemos, ou a lembrança porque esquecemos de qual o contexto dele. Irmãos, e os alunos do nosso seminário podem confirmar isso para mim, isso é de extrema importância. Vocês já perceberam como na exposição de Gênesis, né, na saudosa exposição de Gênesis, terminamos o ano passado, várias vezes a gente se referia ao fato de que o autor, Moisés, está escrevendo aquele livro 400 anos no futuro, com uma audiência completamente diferente, que são os 2,5 milhões de judeus na planície do Sinai, que são descendentes dos personagens do livro. Então, isso não pode ser esquecido, irmãos, quando você está fazendo uma leitura, muito menos quando você está pregando o texto, é claro, mas quando você está fazendo uma leitura. Por que que ele está escrevendo isso? Inclusive, em qualquer livro, se você está lendo o livro do século XVIII, o que está acontecendo na história da humanidade nessa época? O que influenciou esse autor a escrever isso ou aquilo? Isso tem um impacto real na sua leitura. Por que você está lendo assim? Okay? Então, no nosso texto, estar dentro do Sermão do Monte amplia a sua compreensão do que é que Jesus está querendo dizer nesse texto que nós acabamos de ler hoje. O que ele está querendo comunicar, ok? Muito bem. Eu perdi aqui o meu slide que estava na minha mão. Cadê? Então, eu vou ler aqui na revista mesmo, que é a nossa introdução, ok? Vamos lá, irmãos. Todos os homens... Tá lá? Plim, plim. Não, você não tem a introdução? Ou ela está antes disso daí? E eu me trosquei aqui. É isso.
Todos os homens, por natureza, são ambiciosos. A questão é que o tipo de ambição, na verdade, que tipo de ambição influencia a nossa vida. O jovem rico, por exemplo, tinha mais ambição pelas suas riquezas do que pela vida eterna. Mesmo sendo simpatizante das coisas de Deus, sua ambição ficou claramente demonstrada. E aí vem a pergunta: qual é a sua ambição? Então, meus irmãos, a nossa introdução, ela já nivela a todos nós, porque nós sempre temos uma agenda, nós sempre temos um objetivo. E na semana passada eu falei sobre a dificuldade que é para nós equilibrar agendas de sobrevivência para que elas não se tornem agendas de controle da nossa vida com a agenda da eternidade. O que eu quero dizer? Você tem que trabalhar. Na verdade, o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses que quem não trabalha, não coma. Você não vai viver às custas de ninguém, você não vai viver às custas das pessoas. Então você tem que sobreviver. O problema é quando isso domina a sua vida de tal maneira, ok? Por vários motivos. Às vezes por causa de ansiedade. Você é tão ansioso sobre o dia de amanhã. E detalhe, às vezes tem mais do que precisa, mas é ansioso que vai faltar no dia de amanhã que você precisa. Se o seu chefe fala, estou precisando de alguém para fazer uma hora, ele nem precisa terminar a palavra extra, você já está se voluntariando. Porque você já pensa naqueles outros, sei lá, quantidades que você vai ganhar mais e como você precisa daquilo. Por quê? Eu não sei, só sei que eu preciso. Não, é uma ansiedade, às vezes, sem explicação sobre o futuro. Também é, às vezes, por cobiça, pura e simples. A ideia de mais alguns reais na sua conta lhe é atrativo e acabou. Irmãos, isso é muito sério porque o que Paulo alerta Timóteo sobre a raiz dos males não é o dinheiro. Qual é o texto correto? É o amor ao dinheiro. São coisas distintas. É um nível onde os nossos bens começam a nos possuir em lugar de nós os possuirmos. Inverte-se o eixo de maneira extremamente perigosa para a nossa própria saúde espiritual. E aí eu começo a olhar o meu trabalho ou o meu meio de ganho, quaisquer que sejam, de uma maneira estranha, de uma maneira difícil. E aí, no papel de cristão, este papel em particular começa a ficar cada vez mais secundário, terciário, quaternário que seja na minha vida. Como é que eu avalio isso, meus irmãos? Vai variar da sua experiência para a minha, para a dele. Eu tenho que examinar primeiramente o meu coração e ver se de fato eu estou equilibrando o que eu preciso fazer para a minha sobrevivência com o mandato do Senhor sobre a minha vida. Então, se algumas coisas bem claras, que inclusive já vimos na lição, na aula passada, que o Senhor tem ordenado a minha vida, eu não consigo cumprir, alguma coisa está fora do lugar. Alguma coisa está tomando o lugar e eu não tenho tempo para as coisas de Deus, certo? E por amor de tudo que é mais sagrado, não venha com a falácia do Deus entende. Isso é uma coisa que a gente inventou na cabeça, de que eu vou tomando mais decisões, certo? Eu vou me tornando cada vez mais ocupado, materialista, não tenho tempo sequer para uma oração, para o meu devocional, e aí, não, Deus entende que eu tenho que sustentar minha família. Eu acho que não é bem assim que a coisa funciona não, irmãos. Eu acho que eu estou sendo bondoso, eu tenho certeza que não é assim. Porque nunca existiu uma pessoa com tamanha nitidez da sua missão e tão ocupado como o Senhor, Jesus, e vez após vez, ele deixava o imperativo das pessoas, ele deixava a tirania do urgente para priorizar o que era importante, o que era essencial. Jesus some, os discípulos vão para ele e dizem, Senhor, onde o Senhor estava? Todos te buscam. O que os discípulos estavam falando? Está dando certo, o pessoal está vindo atrás do Senhor, quer lhe ouvir. Mas o que era a prioridade para Jesus? Estar à parte, longe das pessoas, num lugar deserto, tá? Não tem nada a ver, não tem nada místico sobre o deserto, como não tem nada místico sobre o monte. Isso é balela do mundo evangélico. Okay? Se o seu lugar deserto é trancado num depósito, no fundo da sua casa, onde ninguém vai lhe encontrar, tá maravilha. O que Jesus queria é ficar longe das pessoas, estar sozinho com o Pai.
O lugar geográfico, irmãos, é irrelevante. O Senhor é Deus no monte, Deus no vale, Deus na planície, no planalto, no tudo. Isso é balela evangélica que criaram ultimamente. Não vamos na vigília no monte. Bem, pelo menos você vai fazer um ótimo exercício cardiovascular. Nesse ponto é bom. Porque de resto, não mudou nada. Nada, nada, nada. Ok? Então Jesus estava lá nos lugares do deserto orando. Se eu fosse o diretor de marketing de Jesus, eu falaria, Senhor, o Senhor está me enlouquecendo, porque eu juntei todo esse pessoal e o Senhor some. Eu não estava preocupado com isso. Porque ele sabia que ele não conseguiria fazer o que ele tinha que fazer se ele não guardasse a sua vida no que ele precisava fazer. E esse é um sério problema, meus irmãos. Inclusive para pastores. Eu já vi inúmeros testemunhos de pastores que chegaram à exaustão, porque ele atendia o irmão, ele atendia a irmã, ele fazia não sei o que, ele assobiava, chupava a cana, ele batia o escanteio, cabeceava e tal, e ele não guardava tempo para si. Olha o que Paulo fala, irmãos, em 2 Timóteo capítulo 2. Ele fala para Timóteo que ele cuide de si mesmo, que ele pense e guarde a sua vida espiritual. E então, o que ele recebeu, ele transmita a outros. Olha a ordem. Primeiro ele zela pela sua vida, porque você não dá de onde não tem. Então, se toda semana, meus irmãos, raramente eu passo uma semana sem ler, ouvir ou assistir algo de outra pessoa. Porque eu tenho que tirar de algum lugar. Eu tenho que me abastecer de algum lugar. E você não é diferente. Além da vida devocional, um bom livro, acompanhar as mensagens e tudo mais, quanto mais você puder ouvir homens de Deus, obviamente, gente comprometida com as Escrituras, você tem o que falar. Essa é uma situação, irmãos, que acontece muitas vezes no aconselhamento, no evangelismo. Você não tem o que dar, porque você olha para a sua despensa e ela está vazia. Uma vez me perguntaram nas redes sociais, pastor, de onde o senhor tira essas coisas todas que o senhor posta? Então, irmão, eu vou dormir, aí eu sonho. De ler, obviamente, de assistir boas coisas. E hoje, irmãos, nós somos muito privilegiados, ó. Eu sou, claro, de uma geração que estudou sem internet. O que é bom, porque hoje que tem tal de Ctrl-C, Ctrl-V da internet, os professores sabem, né? Ah, lástima. Mas eu sou da geração que estudou sem internet. E eu tinha que trazer uma pilha de livros da biblioteca para poder fazer a minha monografia. Não tinha como... O que já falaram sobre tal assunto? Aí vem um monte de páginas e você só fica, né? Não, eu tinha que literalmente pesquisar. E se não pesquisasse, você não tinha o que fazer. E é isso que muitas vezes está faltando, irmãos, a gente equilibrar essas áreas da nossa vida. O que nós já vimos na semana passada? Acho que tem um segundo parágrafo aí, perdão. A importância de nos avaliarmos é porque a atitude de alguém quanto a riquezas e bens se torna um medidor da sua justiça, e a gente está se referindo à justiça no contexto do Sermão do Monte. Por quê? Porque Jesus está falando que a justiça dos discípulos tinha que exceder a justiça dos escribas e fariseus. Ok? Então é isso que é a comparação de Jesus, e aí isso vai se incluir naquilo que, na forma como a gente lida e avalia nossos bens, nossas riquezas, nosso tempo, nossa própria pessoa. Ok? Bem, a gente já viu na semana passada a questão do tesouro sobre a terra e tesouro no céu, e sobre o coração está no tesouro, e que pode ser ao contrário também, o tesouro está no coração. Em segundo lugar, nós vimos a questão da visão, de olhos bons e olhos maus, e chegamos até o versículo 23. Hoje, em terceiro lugar, a questão das riquezas, no versículo número 24 em diante. Ok? Você está com o seu material aí, creio que está acompanhando. O cristão está em busca do tesouro do céu, com seus olhos firmes nele. E por isso não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Jesus não permite duplicidade, é um ou o outro. Por trás dessas palavras está a figura de escravo e dono de escravo. E aí tem uma situação de McNeil. Pode-se trabalhar para dois empregadores, mas nenhum escravo pode ser propriedade de dois senhores. Ter um só dono e prestar serviço de tempo integral são da essência
da escravidão. E aqui vai uma nota interessante, irmão. Certa vez eu falei para alguém que nós éramos escravos de Cristo e a pessoa disse: não, nós somos servos. Eu falei: deixa eu lhe contar um segredinho. A palavra usada por Paulo, que foi traduzida por servo no Novo Testamento, é a mesmíssima palavra para escravo. Doulos, que você encontra Paulo, servo de Jesus Cristo, no início de algumas cartas, você poderia tranquilamente traduzir Paulo, escravo de Jesus Cristo. É porque a ideia da pessoa, que esse servo, era alguém que voluntariamente estava lá e servindo ao seu Senhor. Não é esse o contexto do Novo Testamento. Inclusive, meus irmãos, que Lutero trata isso no seu livro, ele vai mostrar como a gente é liberto de uma escravidão na qual nós fomos sequestrados, tomados para essa escravidão que ele se refere ao pecado. E agora nós estamos debaixo dessa escravidão em Cristo, que é a escravidão da liberdade em Cristo. Mas essa liberdade não significa que eu posso fazer o que eu quiser. E aí é que está a necessidade do uso da palavra escravo. Pelo fato de que eu tenho um Senhor. Então, a colocação do Senhor Jesus nesse verso está correto. Eu não posso servir a dois senhores. E aqui vale, meus irmãos, ressaltar que há um certo exagero de liberdade poética, aonde as pessoas acham que servir a Deus é um voluntariado. E até não gostei muito que nós assistimos um vídeo umas 3, 4 semanas atrás, em que falava sobre voluntariado cristão. Eu acho complicado a gente usar muito essa palavra, irmãos, porque eu não sou voluntário de coisa nenhuma. Eu estou debaixo de uma ordem. Paulo falava: ai de mim, se não pregar o evangelho. Eu não prego por escolha, eu prego por ordem. E em obedecer eu encontro satisfação, alegria, prazer em estar obedecendo ao Senhor. Eu sei que aquele vídeo falava sobre pessoas de igrejas que se voluntariavam para trabalhar em algumas missões que a Junta de Missões tem. Por exemplo, a Cristolândia, que trabalha com o pessoal do vício da Cracolândia, né, lá em São Paulo e outras cidades. Então, pessoas que não são missionários de tempo integral, membros da igreja, vão lá e voluntariam 1 hora do seu dia, 2 horas do seu dia. Eu entendo que está usando nesse sentido restrito, mas, meu irmão, nunca ache: eu vou me voluntariar para trabalhar na equipe de som, eu vou me voluntariar para ajudar na congregação. É meio complicado esse termo. Eu não acho que seja biblicamente acertado pensarmos dessa maneira, porque a ideia é de serviço. A ideia é de que você entendeu que você deve fazer algo para o Senhor. Aliás, a pastoral do boletim de hoje vai tratar sobre isso. E aí você ouve e atende a ordem que o Senhor está lhe dando, certo? Não é algo tão banal ou livre dessa maneira. Seguindo, Jesus não proíbe o cristão de ser rico, mas sim de entregar seu coração à riqueza, pois seu coração já pertence a Deus. Sendo assim, o cristão está em tempo integral a serviço de Jesus Cristo, o Senhor. E a outra citação de R.V.G. Tasker: o acúmulo de riquezas é uma ocupação tão absorvente que, mais cedo ou mais tarde, o dinheiro escraviza suas vítimas e as leva a desprezarem a Deus. Então, irmãos, já contamos essa história de Rockefeller, que era o Bill Gates da sua época, né? O homem mais rico que havia 100 e tantos anos atrás nos Estados Unidos. E perguntaram para Rockefeller quanto mais dinheiro que ele precisava, além dos muitos milhões e milhões de dólares, que na época era o equivalente a hoje a bilhões e bilhões de dólares que ele tinha. E aí o que Rockefeller respondeu? Só um pouco mais. É uma verdade, meus irmãos, quando você é escravo daquilo, nunca é suficiente. Por que uma pessoa como Elon Musk simplesmente compra uma ilha tropical, linda, instala a melhor internet que puder ter, leva a família para lá e vai aproveitar? Ele deve ter perto da minha idade, ou um pouco mais, eu não sei a idade dele, 50 e tantos anos. E por que ele não vai aproveitar o resto da vida? Por que ele precisa continuar e compra o Twitter, compra não sei o que, e vai botar gente no espaço? A pessoa nunca se satisfaz. Olha a nossa política, meus irmãos. Por que o cabra fica 30 anos no poder, roubando 30 anos? Quando é suficiente? Quando é suficiente uma pessoa como o nosso querido
senador, né, que a gente herdou de paraquedas e continua por aqui, no treco não vai embora nunca. Por que ele continua se candidatando? Por que ele quer de novo? Porque você nunca se satisfaz. Ai, pastor, esse pessoal é... Não, esse é o ser humano, somos nós. Dificilmente eu e você, meus irmãos, vamos passar por essa realidade, mas o que aconteceria com a sua vida se amanhã o seu tio de 8º grau morresse e depositasse 1 milhão de herança na sua conta? A sua cabeça, com certeza, né, que pensa muito elevadamente de si mesmo, assim, eu vou ajudar meus parentes, eu vou ajudar a igreja. Será? Será? Será que você não vai ser tomado pelo risco de que hoje você tem 1 milhão, mas amanhã já não vale 1 milhão, vale 998.999? É a inflação, né? Você precisa fazer alguma coisa para não perder esse dinheiro. Fato é, meus irmãos, que nós temos esse defeito de fabricação. Temos essa necessidade interna de cuidar da nossa segurança sem confiar no Senhor, sem descansar nele. Então, como diz a citação de Tasker, o dinheiro escraviza as suas vítimas e as leva a desprezarem a Deus. Eu fico pensando, irmãos, em Salomão. Salomão pediu uma coisa ao Senhor, sabedoria, a gente sabe muito bem, e Deus disse, porque você não pediu sabedoria, eu vou lhe dar tudo aquilo que você não pediu. Paz nas suas fronteiras, e realmente foi. Israel chega o mais longe de dominação territorial no reino de Salomão, tanto da terra de Israel, como dominando povos que estavam ao redor. Nunca chegou tão longe, nem na época de Davi. Riqueza, pronto. Aí o que ele começa a fazer? Começa a meter os pés pelas mãos. Começa a fazer aliança com outros povos, o que foi dito claramente que como rei ele não poderia fazer. Ele começa a tolerar a idolatria das suas muitas esposas, que foi, para mim, a sua pior decisão. Porque uma coisa é ter uma falando no seu ouvido, outra coisa é ter 300. E uma hora, meus irmãos, ele começou a... Chega. Altar de quê? E aí começou a fazer altares, porque as suas queridas provavelmente ficavam... na casa do papai eu podia fazer o que eu queria. Como é que ia dar certo? Você casa com um monte de princesas, provavelmente mimadas, que tinham tudo o que queriam no reino do seu pai, e traz para dentro do seu reino. Tinha que agradar todas. E aí ele dá um tremendo tiro no pé, porque ele começa a comprometer a sua vida cada vez mais, e se afastando do Senhor. Salomão termina uma vida melancólica, triste. E ao meu ver, meus irmãos, um dos fatores principais é o tamanho do poder que ele chegou. Isso é muito sério mesmo. Nós precisamos cuidar, queridos, porque bens, riqueza, o que quer que seja que você coloque aí, tem um poder próprio se o nosso coração não estiver no lugar correto. Antes de nós seguirmos, meus irmãos, é importante a gente avaliar se Jesus não está tocando em um nervo, vamos colocar assim, nas nossas vidas quando ele fala tais palavras. Será que eu, de fato, tenho servido a um só Senhor? Como é que eu posso avaliar isso de maneiras práticas? Olhe o seu orçamento. Eu não sei há quanto tempo atrás, foi antes da pandemia, a gente teve uma aula sobre princípios bíblicos de finanças. Lembra? Recentemente, o Danilo, né, que está no Rio de Janeiro lá curtindo a chegada do primeiro filho, ele assistiu isso novamente, assistiu isso porque ele não estava na igreja na época, e comentava no nosso grupo, do grupo de Vida Caris, as mudanças de paradigma que ele estava enfrentando. E aí eu fiquei pensando, irmãos, passado esse tempo, e eu acho que essa matéria foi 2018, 19, eu não lembro bem, coisa assim. Passado esse tempo, o que mudou na sua vida nessa área de finanças? O que mudou no seu orçamento? Você continua sendo alguém que retém tudo? Você
É aquele que não consegue se desprender, quer seja para a obra, quer seja para ajudar as pessoas. A sua preocupação sempre é: o que vai acontecer se eu fizer isso? Uma boa colocação que me fizeram uma vez, e eu já repeti várias vezes, é a própria questão de uma oferta fixa, mensal, que você pode chamar de dízimo ou de que quiser chamar. E o que pode ser 10%, pode ser 11%, pode ser 9%. Deus não está realmente tão preocupado se você está calculando até o último centavo. Ele quer saber do seu coração. Você está dando 9 porque você é preocupado que se der 10 vai lhe faltar? Você está dando 11 porque você quer sentir mais justo do que estando dando 10? Então, o mais importante é você entender o que seu coração, como ele está sendo motivado a fazer o que você está fazendo. Mas nessa perguntinha que a pessoa fez, e eu, como disse, já repeti várias vezes, você confia que Deus pode cuidar da sua vida com 90% ou só com 100%? Essa é a grande questão. Ou coloque aí o percentual que for. Porque, inclusive, nós tratamos naquela matéria, meus irmãos, sobre você ter no seu orçamento também um percentual para ajudar as pessoas. E, meus irmãos, recentemente eu me vi um receio de que eu preciso fazer isso, porque senão vai faltar aquilo. Eu não vou dar os detalhes, mas mais ou menos assim. Meu óculos está velho. Aí eu quero comprar um óculos novo, certo? E eu estou com uma pessoa do meu lado que não tem nenhum óculos. E eu já estava planejando o anúnciozinho no LX, certo? Gente, não é o óculos, eu só estou dando exemplo porque os detalhes são irrelevantes. E eu estou planejando meu anúnciozinho no LX para vender o meu óculos, usado, velho, enferrujado, já está lascado aqui, sei lá o que, para comprar um novo. E o camarada está do meu lado, sem óculos. E um belo dia, meus irmãos, há umas semanas atrás, eu estava no meu devocional e aquela verdade caiu em cima de mim igual um muro de tijolos. Aí eu chamei a Leila e falei: amor, eu não vou mais anunciar meu óculos, não. Mas por quê? Quando nós estamos em obras, né? Quando a gente terminar a obra e a gente for comprar isso aí, vamos doar para fulano. Porque até semana passada ele estava com um isopor comprando gelo todo dia para preservar a carne dele. Assim que a gente puder comprar tal coisa, já falei que é a geladeira, né? Desculpa, irmão. Entende? Por quê? A gente precisa sempre dessa ginástica de que vai faltar se eu não fizer isso ou aquilo. Eu estava fazendo a mesma coisa, eu cheguei a anunciar a cama do Azaf, que foi embora, né? E por que você não pode simplesmente abençoar uma outra pessoa? E aí, irmãos, eu fiquei muito triste com o materialismo, o egoísmo do meu coração. Por que eu preciso sempre dessas redinhas? Eu vou chamar de redinha, porque são ridículas de segurança. Se o Senhor tem abençoado tanto, se o Senhor tem guardado tanto, tem suprido tanto, nós precisamos, irmãos, realmente avaliar o nosso coração, porque bens, riqueza, o que for, são coisas que têm um poder, é como se tivesse o lado oposto do velcro e o outro lado está com a gente. A gente precisa anular esse poder de velcro, de agarrar, nem que seja passando um óleo para que escorregue. Algum jeito a gente tem que dar. Seguindo, irmãos, ponto 4 da nossa lição, a questão da ansiedade. Eita, eu quero começar, meus irmãos, falando sobre a confusão que é mexer nessa palavrinha hoje em dia. Recentemente, vocês devem ter visto, em uma escola lá no Nordeste, teve um piti geral e 20 e tantos alunos caíram lá, segundo o psicólogo, que nem foi lá, diga-se de passagem, foi só entrevistado na internet, pela TV, tiveram uma crise de pânico. E aí, eu estou numa roda de amigos, uma roda de pares, e eu falei assim, interessante. Pesquisa e vê se você vê isso nas escolas de 20, 30, 40 anos atrás. Não. É uma geração fraca, mimizenta,
mimada que qualquer coisa estressa. Segundo os especialistas, elas estavam assim porque o peso de voltar para a aula presencial foi demais, depois de meses encarcerados. Que encarcerados o quê? Eles estavam tudo jogando online, conversando um com o outro, estavam felizes da vida que não tinha que ir para a escola. Mas, rapaz, aí você não conhece adolescente. E, bem, eu sei que um comentário ou outro, né? E eu usei a palavra, meus irmãos, que eu quero deixar bem claro, porque isso aqui vai para vários estados. Eu usei a palavra frescura, porque no Rio de Janeiro, da onde eu fui parido, isso significa apenas alguém cheia de dedo, tá? Não tem absolutamente nada a ver com qualquer outro significado que você conheça, certo? Então, por exemplo, alguém que não come isso, não come aquilo, é uma pessoa cheia de frescura. Só isso. Ah, pastor, mas no meu estado, eu não quero saber o que significa no teu estado. Falando no meu contexto que eu estava comentando com amigos, eu falei sobre isso. Aí o camarada saltou lá na esquina, porque ele achou que se eu chegasse e recebesse uma pessoa no meu gabinete que dissesse que estava com uma crise de ansiedade, eu ia tratar como frescura. Aí eu falei, não, eu vou tratar como pecado. Por quê, meus irmãos? Que não é o caso lá do evento que aconteceu no Nordeste, viu? Estou me referindo que aonde nós chegamos com a conversa. Porque como a Bíblia ia dizer para você e para mim, não, não é uma sugestão, é um imperativo, é uma ordem, não andem ansiosos por coisa alguma. Se fosse apenas uma questão de eu não tive escolha. Isso caiu do alto sobre mim. É mais forte do que eu. Não. Ansiedade mesmo, com raríssimas exceções, onde se tem uma explicação clínica, e aí é um problema médico, são raríssimas exceções. E eu comprovo isso com estatísticas, porque se você não tem isso, especialmente em uma Europa pós-guerra ou na guerra, e você tem isso hoje no tempo de paz, não é uma situação clínica, é uma situação cultural. É aquela velha frase, meus irmãos, tempos difíceis produzem homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam essa geração que a gente tem hoje. Dodói. Palavras machucam. Qualquer coisa hoje, camarada tá, né, em posição fetal na cama chupando o dedo. Tudo. Meu pai disse que eu tenho que trabalhar. Como? Ele não entende. A minha mãe disse, oh, amiga, que eu tenho que ajudar em casa nas tarefas. Eu me sinto traumatizado. Tudo traumatiza. Tudo dói. E aí, meus irmãos, o que a ansiedade tem a ver com isso? A ansiedade, a raiz dela é incredulidade. Ponto. Eu não creio que Deus possa fazer alguma coisa e eu tenho que fazer algo. Como eu sou impotente para fazer aquilo, eu entro em ansiedade. A ansiedade parte também pelo princípio de que eu tenho medo de não ter aquilo que eu acho que eu preciso ter. Então, eu cresci em um lar onde eu vi meus pais lutando muito financeiramente, passando certas dificuldades, né? Não tinha nem carne toda a refeição, às vezes tinha que comer só um ovo, que não deixa ser carne, só que não cresceu ainda, mas tudo bem, ou então só tinha uma coisa simples. E aí eu começo a trabalhar, eu tenho aquela ansiedade de que eu vá voltar ao mesmo estado, então o que vai ter o mês que vem? E no outro e tal. Aí você vai olhar a vida da pessoa, ela tem já casa própria, ela tem um carrinho, ela é concursada. Aí você vai dizer que essa ansiedade não. Essa semana, eu não vou mencionar o nome da pessoa, então se ela assistir não tem problema, não é da nossa igreja. Eu tratei com um casal em que a pessoa simplesmente não desgruda do filho. Já viu como é aqui na igreja? A mãe chega na porta, aí uma irmã já pega o filho, já passa para outra irmã, daqui a pouco o menino já está lá no depósito. Se você pegar o filho, ela fica o tempo todo atrás. Tal. Aí eu falei, irmã, eu vou lhe falar uma coisa muito simples, anota aí. Isso não é normal.
Anotou? Poucas palavras. Isso não é normal. Não, peraí, normal é uma palavra só. Você deu para alguém estranho? Não, era a esposa do pastor. Ela vai roubar seu filho. Como, meus irmãos, você pode colocar isso na coluna de ela é uma excelente mãe? Ela é uma mãe muito cuidadosa. Então, quer dizer, as daqui não são? As que confiam em pessoas que são de sua confiança e deixam o seu filho lá, não são? Então, a ansiedade, meus irmãos, é uma coisa muito complicada. Já tratamos em inúmeras mensagens, inúmeras pastorais. Ela é a famosa cadeira de balanço. Tem muito movimento, nenhum progresso. Você acha que está fazendo alguma coisa, mas não andou 1 milímetro sequer. Então, quando nós somos engolfados num ambiente dessa ansiedade, eu preciso identificar por que eu não estou confiando de que o Senhor pode cuidar da minha vida. O problema, em resumo, é espiritual. Não é emocional, não é psicológico, não é absolutamente nada, muito menos de saúde. É espiritual. Você precisa lidar diante do Senhor quais são as razões de você não confiar. E precisa sempre estar com a guarda levantada em situações da sua vida. Agora vamos para a nossa lição e a gente complementa mais um pouco. A ambição secular causa muita ansiedade. Mas o cristão é diferente, pois seu tesouro está no céu. Sua visão está no investimento eterno. O cristão não serve a dois senhores, não é escravo do desejo de ficar rico. Sua ambição é outra. Assim sendo, esse tipo de ansiedade é completamente inútil, e o autor foi bondoso, e pecaminosa, eu completaria. Por outro lado, quanto mais nos ocupamos com aquilo que é do interesse do nosso verdadeiro Senhor e Mestre, menos seremos afetados pelas coisas que normalmente estão ligadas à ansiedade na vida de tantos. Este é o viver pela fé. Deixa eu dar um paralelo aqui, meus irmãos. Vocês já repararam que uma das melhores maneiras de você crescer é quando você está ajudando outro a crescer? Por exemplo, o irmão chega dizendo assim, querido, você pode discipular o Joãozinho? Porque o Joãozinho acabou de se converter, ou de repente está vindo de uma igreja que não aprendeu absolutamente nada, quer aprender mais da fé, você pode discipular? A primeira sensação que você deve ter, e eu entendo isso, é de incapacidade, o que é ok, o correto, é uma postura humilde, dizendo assim, poxa, quem sou eu para essa tarefa? Na verdade, essa deve ser a nossa postura, irmão, sobre qualquer tarefa, que nos leva à segunda parte, buscar a Deus. E aí, diante desse desafio, o camarada começa a ler mais a palavra, a conhecer mais, porque agora ele tem um bebê na fé para ajudar, que vai fazer perguntas, né, que de vez em quando vão ser complicadas de responder, e você vai ter que ajudar. Então ele cresce ajudando o outro. E é interessante, meus irmãos, que esta é uma ótima receita para acabar com a ansiedade. Você começar a ajudar pessoas que estão em uma situação, qualquer que seja na vida, mais complicadas que a sua. Porque você começa a ser impactado por pessoas que, apesar de estar em situações mais complicadas que a sua, não têm o mesmo nível de ansiedade. E aí você começa a se perguntar, como é que fulano, que não tem quase nada, vive sorrindo, assobiando, feliz da vida, e eu vivo nesse estresse todo? O que está errado nesse quadro? E eu começo a perceber que o problema é como eu lido com os desafios e as necessidades na minha vida, e até imagino as necessidades na minha vida. Eu sei, meus irmãos, os desafios, eles não são fictícios. Você vai ao médico, recebe um diagnóstico complicado, aquilo não é um papel de ficção, aquilo é uma realidade. Mas o meu ponto aqui é, a ansiedade não vai mudar o seu diagnóstico. Não vai resolver. O caminho para resolver o seu diagnóstico, quer seja pela cura direto de Deus, ou pela cura pela medicina, ou por nenhuma cura, o caminho é a confiança no Senhor, que é completamente diferente do caminho da ansiedade. Então entenda, eu vou repetir, ninguém está dizendo que o sofrimento é fictício, mas a nossa reação a qualquer que seja ele, não pode ser deixar que essa situação nos domine, deixar que essa situação tome conta da nossa vida. Antes,
dominá-la, né? Guardar o nosso coração de qualquer coisa que ela possa trazer. Vamos continuar, irmãos, vendo mais sobre isso. Número 1. Por que a ansiedade não vale a pena? Por causa do valor da vida. Jesus começa a dar exemplos bem conhecidos, né? Para justificar por que não devemos andar ansiosos. Não é a vida mais importante que a comida? Não tem vocês muito mais valor do que elas, as aves, né? O ser humano não depende apenas de alimento e vestes, pois sua vida é eterna e está acima de todas essas coisas. Esta primeira ilustração de Jesus e as demais nos comunicam uma verdade. A criação de Deus é perfeita e perfeitamente suprida por seu Criador, e isso inclui a cada um de nós. A ilustração dos pássaros não significa que eles ficam de bico para o alto, né? No sentido de não fazerem nada, sendo alimentados sem fazer nada. Antes, que eles fazem o que o Senhor já determinou e por isso são alimentados. No caso deles, nem estoque há como ter. Já as formigas, então, o que eu estou querendo explicar nesse último parágrafo, meus irmãos, é que o que o Deus determinou que um passarinho deve fazer? Ele deve ir atrás do seu alimento. E aí ele vai pegar um verme, ou vai pegar a ração dos meus cachorros, porque tenho 2 lá que sabem até o horário que eu coloco a ração. Então, os cachorros nunca comem tudo, deixam ali uma coisa, cai no chão e tal, e aí eles ficam lá esperando. Daqui a pouco, os cachorros se afastam, mas eles não estão fazendo o que eles têm que fazer. E aí eu cito a questão das formigas. O que a formiga faz? Ela sabe, isso é uma ilustração que vale mais para o lugar frio, né? E eu não sei como é que a formiga se comporta em Boa Vista, Roraima, mas onde tem o inverno, virou até fábula é de Esopo ou de Hans Christian Andersen, eu não sei, da cigarra e da formiga. O que a formiga faz? Ela guarda alimento porque vai chegar o inverno, onde as árvores vão perder todas as folhas e ela não vai ter mais aonde pegar. E a cigarra estava na balada, dia e noite, né? No piseiro. E aí você conhece a fábula. A ideia, meus irmãos, é que a cigarra não estava fazendo aquilo que o seu Criador ordenou fazer. E por isso ela ia passar fome. É uma fábula, tá, irmãos? As cigarras na vida real fazem. Mas a formiga estava fazendo exatamente aquilo que, pelo instinto animal, Deus ordenou que esse animal fizesse. Quando nós, meus irmãos, entendemos o que temos que fazer, o que é? Nós temos que trabalhar. Você que é adolescente, não deve olhar para a vida adulta com ansiedade, mas com planejamento, com preparo. Olha, tem um curso profissionalizante ali no SESC, no Senai, eu vou fazer. Eu vou me preparar dessa maneira, daquela, porque para quando chegar à vida adulta, eu possa ter algum lugar para tirar meu sustento. Eu pretendo fazer tal faculdade, ou isso, aquilo. Se informar sobre o mercado de trabalho, de novo, sem ansiedade, mas com planejamento. Qual é o oposto do normal? É não fazer absolutamente nada. É não ter algum plano, não ter alguma medida a ser tomada sobre o seu futuro, porque ele vai chegar. Irmãos, tem um fenômeno nos Estados Unidos. Lá é comum a pessoa terminar o ensino médio, high school, vai estudar geralmente longe de casa, isso é muitíssimo comum, porque a maioria das universidades tem alojamento, e raramente volta para casa. Dali ou casa, vai viver sua vida, ou até solteiro, é muito, muito comum mesmo. Só que as coisas têm mudado nos Estados Unidos. E aí teve alguns pais já com quase 70 anos de idade que foram à corte para obrigar o seu filho de 40 e tantos anos a sair de casa. Porque o problema não era ele ficar em casa, o problema é que ele queria ficar em casa como se fosse um adolescente de 15 anos, não contribuindo com absolutamente nada e sendo sustentado pelos pais. E aí o juiz disse que não acreditava no que estava ouvindo. Todos aqueles anos de toga, ele jamais teve que julgar um caso desse. Ele falou assim, não, meu filho, por favor, você tem 48 horas para sair da casa dos seus pais, não é mais sua propriedade. O ponto aqui, meus irmãos, é que, quer seja uma cultura como outra, a vida vai chegar. E você, jovem, precisa se preparar para isso. Essa semana, quem foi aonde? Tentando lembrar qual foi o trabalhador braçal que me atendeu. Não sei se foi quando eu fui comprar tijolo, que foi. Não lembro mais. Ele falou, ele literalmente falou assim: pois é o que tem para fazer, não quis estudar.
Verdade cruel. Não tem formação absolutamente nenhuma. Ele deu uma de cigarra a adolescência toda. E agora não tem uma formiga para se amparar e está com um trabalho extremamente cansativo, no sol, na chuva, onde tiver que ser, porque é o que ele tem. Ele não se preparou. Então, o contrário da ansiedade é isso daí, você não ter nenhum plano para o futuro. Não ter nenhuma preparação de como você vai lidar com aquilo. Mas o fato é, meus irmãos, o Senhor dá os meios de nós nos cuidarmos. O que Ele não vai fazer é atentar aos seus sonhos. Ok? Não, meu sonho é, antes dos 30, estar financeiramente independente. Sem precisar de absolutamente nada. Ok. Como é que você vai chegar lá? Porque Deus não é obrigado a fazer isso por você. Deus não tem que fazer isso por você. O que o texto nos promete é que não vai faltar as coisas que você precisa, não as coisas que você deseja. O que não vai faltar é a sua subsistência. Não aquilo que você sonhou porque outro tem, ou porque você entendeu que esse é o padrão necessário para a sua vida. Ok? Então nós temos que fazer aquilo que Deus ordena. Bem, segundo, por não promover resultados, no caso a ansiedade. Por mais ansioso que alguém esteja, não poderá aumentar 45 centímetros a sua estatura ou 1 hora ao curso da sua vida, depende da versão bíblica que você estiver usando. A ansiedade não produz resultados na vida de ninguém, pode até piorar a situação. Como alguém já ilustrou, a ansiedade é como uma cadeira de balanço, ela possui muito movimento, mas nenhum progresso. A ansiedade é uma declaração de incredulidade. Estamos dizendo que não cremos que Deus possa realmente fazer o que precisamos. Ou, olha só, cremos que Ele não vai fazer o que queremos, o que também é incredulidade. Então, meus irmãos, como é que eu soluciono essa sinuca de bico? Eu descubro o que Deus deseja da minha vida e eu aplico o melhor princípio bíblico que existe para ter paz de espírito: contentamento. Pastor, como é que o contentamento funciona? Assim, eu sou Paulo, nascido em Tarso. Por muito tempo eu entendi que o meu direito de nascença e a forma como servir a Deus era ser um religioso, ganhar bem e ser respeitado por toda a sociedade, até que eu literalmente caí do cavalo numa viagem até Damasco. Hoje, ó Filipenses, eu considero como perda e como esterco aquilo para ganhar a Cristo. Olha só, meus irmãos, a mudança de paradigma. Esse era o estado de vida que eu tinha. Comia do bom e do melhor, era respeitado na sociedade, me vestia bem, com roupas vermelhas e azuis, por exemplo. Tá? O que eu tenho agora? Açoite, apedrejamento, perseguição. Cadê a ansiedade na vida de Paulo, meus irmãos? Mas por que não há? Ou pelo menos jamais você vai conseguir encontrar isso em qualquer escrito dele. Porque ele entendeu que este era o quinhão, esta era a porção que Deus tinha para a sua vida. Pastor, o senhor está dizendo que se Deus pode ter um quinhão de sofrimento, de luta, de dificuldade para a minha vida? Você entendeu. Ou não. Isso é, meus irmãos, sermos servos. Eu me lembro há 27 anos atrás, quando eu vim para cá, diversas pessoas achavam que era tipo um estágio. Você está indo lá para a floresta, né? Eu falei, depois já tiver uma onça de estimação, eu volto. Você indo lá para a floresta, meio dos índios. Mas é bom uma experiência, né? Depois você volta, porque a pessoa, meus irmãos, dos grandes centros, só existe aquilo. Você saiu de Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e tal, está saindo por quê? Aqui é o lugar mais maravilhoso do mundo. Bem, tem mudado um pouquinho, né? Porque o êxodo de grandes cidades aumentou bastante na última década, mas antigamente era assim. Era lá ou nenhum lugar. Então, a ideia é que eu estava vindo fazer um estágio missionário, na floresta. Diga-se passagem, eu jamais pisei na floresta, deixei aqui.
Nunca consegui. Não floresta mesmo, né? Você vai ali no, perto do matinho ali e tal, nada tão elementar assim, tão raiz assim, literalmente. Então, essa ideia, meus irmãos, era comum nas pessoas que falavam comigo, e eu tive que proteger o meu coração, porque quando eu recebi o convite, eu falei, Senhor, eu vou pelo tempo que tiver que ser. Porque essa era a minha disposição desde o seminário. Aí vem aqueles atribulados para atrapalhar aquilo que tão fragilmente eu estou tentando formar na minha mentalidade, no meu coração. De que se for para Katmandu, eu vou. Se for para Mongólia, eu vou. Se for para onde você quer que seja. Porque, literalmente, meus irmãos, o meu hino, durante o seminário, dizia: nem sempre será para o lugar que eu quiser que o mestre me tem que mandar. Pode procurar, hino do cantor cristão, um dos mais maravilhosos que tem. Então, como é que eu vou fazer isso? O pessoal fica dizendo, é rapidinho, daqui você volta, aqui que é bom. Aqui é que presta, aqui na cidade grande, no Rio de Janeiro. E aí eu rechacei tais pensamentos e cá estou eu, 26 anos depois, não 27. Ponto aqui, meus irmãos, e detalhe, irmãos, eu sei, eu estou dando um exemplo pífio. Porque o seu quinhão podem ser coisas muito difíceis mesmo, eu concordo. Pode ser um casamento difícil. Pode ser uma debilidade física. Pode ser um emprego desgastante e desafiador. Pode ser um ministério difícil. Essa semana eu estava assistindo a conferência da FEL de outubro que o pastor falou exatamente sobre isso. Ministérios difíceis não são desculpas para você pular fora. Quer seja para o pastor, quer seja para um membro de igreja. Ai, pastor, toma aqui esse grupo de vida, porque esse pessoal aí... Toda vez que me falam isso, irmãos, eu acredito, seu líder de grupo de vida provavelmente já me procurou sobre como vocês são. Estou falando de você mesmo. E eu falei para ele o seguinte, tu não viu ainda nada, parceiro. Tenta, em vez de cuidar de 10, 12, 15, tenta cuidar de 150, 200 durante 27 anos. E aí você me conta as suas lamúrias sobre quão difícil é o ministério. Pergunta se o pessoal do som quer trocar, virar botão. Tem um virando botão lá e é líder de grupo de vida. Pergunta para ele qual das duas coisas ele gostaria de fazer se ele tivesse que escolher. Com toda sinceridade, meus irmãos. É melhor cuidar de coisas. Quando você vai cuidar de gente, gente tanto cheira bem como fede. Inclusive eu. Agora, se este é o quinhão, se esta é a porção que Deus tem para mim, nenhum montante de ansiedade vai mudar ou ajudar isso. Se a debilidade física ou as dificuldades nesta ou naquela área, ou financeira ou relacional, são o quinhão que Deus tem para você, não aborde isso com ansiedade, com amargura ou qualquer outra coisa que não vai lhe ajudar. A única alternativa, meus irmãos, é nós irmos aos pés do Senhor e aprendemos dele. Porque ele teve dificuldades financeiras, ele teve relacionamentos difíceis, Judas que eu diga, ele teve rejeição, ele teve tudo que você puder pensar. Ele teve um quinhão muito mais difícil do que o nosso, no qual ele tinha absoluto contentamento. O que nos ensina muito, meus irmãos, sobre as nossas atitudes, como devemos nos portar. Eu cometi um equívoco aqui no slide anterior, e eu quero corrigir, eu deixei de ler os textos, então vamos voltar lá rapidinho, meus irmãos, para não deixar em branco. Mateus 4,4 e 1 Coríntios 15 estão no contexto do ser humano, não depende apenas de alimento e vestes, pois a sua vida eterna está acima de todas essas coisas. E aí, ele ilustra isso com Mateus 4,4, que diz: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, que é a passagem da tentação no deserto, ok? E aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19,
Depois o 32. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. E a ansiedade, meus irmãos, ela só tem vínculo com esta vida. Você dificilmente vai ficar assim, estou tão ansioso para saber o que eu vou ter no céu. Não, esse tipo de ansiedade eu nunca vi ninguém ter. Geralmente tem, estou com ansiedade, será que ano que vem eu vou sair de férias? Então, Paulo diz, se as suas ansiedades estão ligadas àquilo que você está tendo nesta vida, apenas, então você é digno de compaixão. Versículo 32, irmãos, bem mais abaixo aí. Cadê o meu texto? Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então ele está se referindo o quê? Se eu fiz tudo o que eu fiz apenas por questões terrenas e não eternas, que valor que teve? Vamos viver a nossa vida e acabar e pronto. Então Paulo está ilustrando, meus irmãos, nesse texto, e o texto anterior também vai falar sobre isso, que há coisas mais importantes do que apenas as coisas que essa vida nos dá. É isso que o texto está nos dizendo. Agora sim, irmãos, desculpe o atrapalho. No nosso slide atual, no ponto número 2, Salmo 46, versículo 10. A ansiedade não produz resultados na vida de ninguém. Pode até piorar a situação. Olha lá. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Então, o texto fala sobre parar de tentar fazer as coisas pela própria força e confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Agora sim, podemos seguir adiante para o ponto 3. A questão da ansiedade não tem sentido, não tem valor por demonstrar mundanismo. Olha aí, versículo 32. Os gentios, o que são gentios, irmãos? Pessoas que não confiam em Deus. Neste contexto, gentio não é apenas o que não é judeu, mas aquele que não obedece à fé. Ok? Os gentios, pessoas que não confiam em Deus, é que vivem ansiosos, perdem o sono e o apetite, porque estão em busca de um tesouro terreno. Vivemos em um mundo no Ocidente que está sucumbindo debaixo de uma avalanche das chamadas pílulas da felicidade. As pílulas da felicidade do momento, terapias. E aí os gurus e coaches ganham rios de dinheiro com pessoas que procuram pelo menos alguma paz de espírito. Irmãos, talvez você não veja isso, mas isso é uma avalanche mesmo, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. É quase impossível você encontrar alguém nos Estados Unidos, por exemplo, que não toma algum tipo de remédio. E não é porque a vida da pessoa está em risco, não. É porque ela precisa daquele remédio para passar pelo dia. Nem que esse remédio seja o álcool também. Observar isso e lembrar do que a Bíblia nos ensina deve nos revelar quão diferentes do mundo precisamos ser. Então, o que esse terceiro ponto, irmãos, está querendo dizer para nós? A gente, como crente, tem tentado ser diferente do mundo, não é verdade? Então, o que é ser diferente do mundo? Dependendo da igreja, é usar uma camisa de mão comprida. As mulheres só de saia. Aí está diferente do mundo. É não usar o biquíni cavadão, eu não me refiro à banda de rock, mas literalmente, mas usar um maiô decente para ir à praia. Não usar suguinha Speedo, né? Mas usar um short decente para ir ao banho. Irmãos, todas essas coisas automotivadas, né, e não apenas por religiosidade, são boas. Vestir-se com decência, com modéstia é a palavra. Ok? Mas o problema é que com o passar do tempo, cada vez essas são as únicas coisas que no passado você lembra que se diferenciavam do comportamento do mundo. É aí que está a questão. Durante muito tempo, em determinadas denominações mais tradicionais, mais históricas, não podia tocar violão. Porque violão era coisa de hippie. Eu estou falando disso há 50 anos atrás, né? Então, violão na casa do Senhor, daqui a pouco você vai querer fumar uma maconha também. Violão com a maconha tinha a ver, mas na cabeça da pessoa era coisa de hippie. Aí passou mais um pouquinho, o violão entrou. Pastor,
realmente o mundo está entrando na igreja. Não, irmãos. Isso são tradicionalismos, usos e costumes que as pessoas inventam. Durante muito tempo não podia tocar piano em algumas igrejas, só órgão. Eu sei que vocês não sabem disso, porque vocês nem nascidos alguns eram, mas era fato. Bateria, então. Fato, desculpe a redundância, real. A igreja que eu pastoreava anteriormente, como os irmãos bem sabem, o pastor Marcelo ficou depois no meu lugar. Ele foi alugar ou emprestar um banho de uma igreja, outra, e essa igreja descobriu que lá na igreja do pastor Marcelo tinha bateria. E não emprestou o banho. Eles não iam levar a bateria, mas usavam bateria. Eles não iam prestar o banho para essa igreja com as coisas do mundo profana. Tradicionalismos. Parece absurdo, irmãos, mas isso é 15 anos atrás, viu? Não é pré-história lá no Cretáceo, não. É agora. Você vê, as coisas permanecem. É assim que a gente deve se diferenciar do mundo? Não. De jeito nenhum. A gente se diferencia do mundo, por exemplo, não vivendo vidas cheias de ansiedade. Tirar a bateria, a guitarra, ou o que quer que você queira, porque acha que não é de Deus, de tirar da igreja, é fácil. Viver na segunda-feira uma vida sem ansiedade é que é o verdadeiro desafio. E aí eu posso, é claro, meus irmãos, incluir nisso outras muitas coisas. Você ser o homem que biblicamente Deus quer que você seja. Você ser a mulher que biblicamente Deus quer que você seja. Aí é que nós nos diferenciamos do mundo. Nossos lares, meus irmãos, precisam ser faróis. São lares de pecadores, ok? Porque, como eu falei para um casal essa semana, o último homem disponível que não era pecador, ele resolveu ser celibatário. Eu estou falando de Jesus, caso você não tenha pego a referência. Não tem jeito, você vai casar com um pecador. Não tem alternativa. Pode até tentar procurar, mas você pode até encontrar um pecador cheirosinho, jeitosinho, mas ele continua sendo pecador. Não tem alternativa. Então, o seu lar, lotado de pecadores, com 100% ocupado por pecadores, ainda assim precisa ser um farol para essa sociedade. Precisa iluminar nas trevas. E como é que a gente vai fazer isso? Botando música evangélica para tocar bem alto todo o tempo. Não, aí você vai enervar os seus vizinhos. Pode ser, inclusive, música boa, mas não vai adiantar. Não, você impacta a sociedade sendo um lar que vive a palavra de Deus. Um lar que, por exemplo, serve aos outros. Um lar que dá exemplo daquilo que a palavra ensina na sua vivência. E esse, é claro, meus irmãos, começa com a minha vida. A mesma coisa no ambiente de trabalho, meus irmãos. A diferenciação, a ausência de mundanismo é sendo o melhor profissional que eu puder ser. É a velha história que você já conhece de Lutero. O sapateiro o procura. Mestre Lutero, o que eu faço para servir a Deus? Quero ser um missionário, quero ser isso. O que eu devo ser? E Lutero perguntou, qual é a sua profissão? Sou sapateiro. Faça o melhor sapato que você puder fazer e venda por um preço justo. Você já pensou, meus irmãos, se os comerciantes que se dizem evangélicos se comportassem de uma maneira um tanto diferente do que do capitalismo selvagem, alguma das estranhas regras de mercado e algumas outras coisas que a gente vê por aqui? Eu estou dizendo, meus irmãos, mas tem. Mas eu me referindo se a maioria, pelo menos, se comportasse assim. Porque às vezes parece que a empresa é de Deus, mas se comporta como sendo do diabo. Explora os seus trabalhadores. Às vezes tem um hiperlucro, não compartilha com quem gerou esse lucro. Pastor, o senhor está parecendo tanto comunista. Não, irmão. O comunismo obriga você a fazer isso. O cristianismo, você se voluntaria pela graça a ajudar o seu próximo. Por regras que estão dentro da sua possibilidade e que ajudam as pessoas. Tem um empresário, amigo do meu pai lá no Rio de Janeiro, que muito antes de existir PL, você sabe o que é PL? Participação nos lucros. Muito antes de qualquer dessas grandes empresas inventar isso. Ele já fazia isso há 40 anos atrás. 40 anos atrás.
Eu não lembro mais o nome dele, nem sei se meu pai vai lembrar, porque foi uma coisa que passou rapidamente. Aí você pega aquilo, você capta aquilo, né? Como a pessoa, em lugar de ser uma represa apenas daquilo que ganha, e só vai aumentando a represa, aumentando o celeiro e tal, ele diz, eu já tenho o suficiente, deixa eu abençoar quem tem menos. Porque se o salário mínimo hoje, irmãos, já não é grande coisa, tu imagina quanto era? O impacto que tinha na sociedade há 40 anos atrás? Você é um bônus. Bônus, isso nem existia. Então, o ponto aqui, meus irmãos, é como a gente se diferencia do mundo. Então, você é funcionário público. Quais são algumas famas que funcionário público tem no imaginário popular? Veja bem, eu até concordo que algumas dessas famas são generalizações, são injustas, ok. Mas elas não nascem do nada. Eu já cheguei meio-dia, desculpe, eu já cheguei 11h40 em uma repartição, tudo bem, eu vim correndo porque vai fechar meio-dia e a pessoa já tinha ido embora. Quem trabalha aqui no setor privado, você sai 11h40? Sai não, né? Você às vezes consegue sair nem meio-dia, quanto mais 11h40. Então por que no setor público você acha que você tem direito de sair antes do horário que você é pago para estar lá? Meu irmão em Cristo, se você não cumpre o seu expediente, você está roubando do erário público. Eu não venho à igreja para ser ofendida. Isso é fato. Você é pago de 8 às 12 para ficar de 8 às 12, 14 às 18. Ponto. Quer ver só? Abre você uma empresa e quero ver se você vai gostar das pessoas saindo 11h30, 11h40, 11h45. Irmãos, aquele dia eu fiquei puxando todo o fruto do Espírito, até o suco. Porque eu saí lá do Pricumã para o São Francisco correndo para chegar a tempo para pegar um documento e a camaradinha saiu. Porque tinha que pegar o filho na escola. Eu também tinha que pegar meu filho na escola e meu ia ficar esperando porque eu corri lá para pegar o documento primeiro. Você é funcionário privado? Você honra o seu empregador? É, aquele que lhe deu emprego, que você orou tanto, veio na reunião de oração. Senhor, preciso trabalhar. Aí quando trabalha, não faz direito. O ponto aqui, meus irmãos, é que a gente tem que rever o que é não ser mundano. Porque no nosso imaginário, ser mundano, eu morava no São Vicente, aí quando eu ia para o Cauamé, passava no Bar da Viúva. Lembra o Bar da Viúva? 8 da manhã, o pessoal ainda estava lá. Da noite anterior, o mais engraçado é o pessoal que dançava sozinho ou com a vassoura ou rodo. Que já não tinha mais ninguém que aguentasse ficar em pé, tão bêbado. Então eles pegavam a vassoura e ficavam lá. Aí você passa, o fariseu. Eu estou indo para a igreja. Eu não sou como estes aqui. Nesse segundo, eu sou pior do que esses aqui. Porque eu fui alcançado pelo sangue do Cordeiro. Eu fui liberto do pecado. Eu sou a habitação do Espírito Santo e não consigo ter um pensamento mais nobre do que eu sou melhor do que esses aqui. Mundanismo. Aos olhos de quem está olhando lá de fora, olha só que família linda, não? Cara vestido social. Pleno domingo de manhã. Que exemplo e tal. Mas Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. Deus vê o coração. O mundanismo, meus irmãos, é muito mais sutil do que você pensa. E é aí, queridos, que a ansiedade e qualquer outra coisa vai marcar a diferença na minha vida da vida de alguém com quem não conhece a Cristo, do tal do mundano. É aí que vai ter a diferença. 4. A questão da ansiedade, 4 romano, 4 arábico, por não resolver o mal do amanhã. Estamos chegando ao final. Por mais que alguém seja precavido, o amanhã trará situações a serem resolvidas e ninguém poderá resolver todas as questões no mesmo dia, e muito menos antes daquele dia. Resolvidas e é de grande sabedoria não sofrer, ficar ansioso com supostos problemas do dia de amanhã. Ainda mais quando os nossos olhos e motivações estão no reino de Deus e sua justiça. Perceba como Jesus chama de mal aquilo que estamos preocupados lá no nosso amanhã. Não é a coisa em si que é má, mas a nossa atitude para com ela. Então vamos lá.
né? Quando Jesus fala basta cada dia o seu mal, ele não está se referindo, por exemplo, que aquela consulta que você vai ter amanhã é má em si. Mas a minha ansiedade para aquela consulta é que a torna má. Vocês entenderam? Quando ele fala basta cada dia o seu mal, é o mal da ansiedade, a preocupação com coisas que ainda estão no futuro. Então veja bem, meus irmãos, alguém vira para você dizendo assim, olha, amanhã a gente vai precisar conversar. Seu chefe, por exemplo. Aí de noite na cama você está assim, ó. Aí sua esposa fala assim, você está vendo quantos frisos tem o forro? O que aconteceu? Não, porque o chefe falou que amanhã a gente vai conversar. Ele não falou mais nada. Não, você tem até um vídeo de humor que a esposa está saindo para o trabalho, o marido também, a esposa, quando chegar a gente precisa conversar. Aí ele passa o dia, está comendo, está olhando para o nada, está tomando banho. Aí quando chega de noite, ele, o que foi? O que foi? Ela, como assim? Você não disse que a gente ia conversar? Ah, é. A fulana perguntou se a gente não quer jantar na casa dela essa semana. Passou o dia com a pressão arterial lá em cima para nada. Porque mesmo que fosse alguma coisa séria, meus irmãos, o que exatamente resolveu? Não produziu o dia inteiro, ficou andando que nem um zumbi, não comeu direito, para chegar de noite e descobrir que não era absolutamente nada. Quem sabe o patrão falou, amanhã a gente precisa conversar, eu tenho uma atribuição nova para você aqui na empresa. Que pode chegar, inclusive, a ser uma promoção. Pode ser uma coisa boa. Pastor, mas e se for uma coisa ruim? Ou se o meu cônjuge quiser conversar comigo, uma coisa que vai dar um maior bafafá, um maior problema. O princípio permanece, meus irmãos. Nada vai se resolver no dia anterior ou horas antes. Mas seja sincero, a gente fica com o estômago embrulhado, a tal das borboletas no estômago, né? As pernas trôpegas, alguns têm até desarranjo. Você fica somatizando algo que você não tem absolutamente nenhum controle. Uma pessoa, se eu tentasse, em lugar dessas medidas que não resolvem nada, buscar e entregar as coisas ao Senhor. É isso. Ah, pastor, mas isso é muito simplório. Às vezes, meus irmãos, as coisas mais simples são as mais difíceis. Porém, são as mais eficazes para nós. E a simplicidade de Jesus é deixar o mal no amanhã. Aliás, desculpe. Não transformar o amanhã num mal através da ansiedade. A nossa aplicação geral é a seguinte. É importante lembrar que esse ensino não é contra trabalho e esforço. Portanto, não estar ansioso não tem nada a ver com preguiça e vida negligente, mas sim com firme dependência e confiança no Pai Celeste. E aí ele cita, meus irmãos, o texto tão conhecido do Salmo 127, onde se lê, vamos ler o primeiro. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Muitos anos atrás, meus irmãos, eu fui num acampamento. Nesse acampamento pediram que guardasse os celulares, o máximo que possível e tal, e eu não tinha levado meu carregador. O Esdras era recém-nascido e eu tinha ficado sem ser pai de recém-nascido por 7 anos, né? Então você meio que revisitou a sensação de primeira viagem, mesmo que não fosse. O Esdras tinha acabado de nascer e eu muito preocupado porque minha bateria estava acabando. E aí eu descobri que um irmão lá tinha levado o seu carregador, né? E meu celular já estava com a bateria bem viciada, estava acabando rápido, e eu ficava o tempo todo pedindo a ele, perguntando a ele se ele tinha carregado meu celular, porque a internet passava assim, né, meio como um vento, né, vinha e voltava o sinal, e era o tempo de chegar alguma mensagem, porque eu ficava preocupado que a Leila estava sozinha, né, e poder precisar de mim. E aí ele virou para mim, meus irmãos, falou uma das coisas, olha, o camarada já tem 19 anos, olha quanto tempo, nunca esqueci. Ele falou para mim assim, pastor, ele tinha os seus afazeres, né? Ele não podia ficar de babado o meu celular o tempo todo carregando.
pastor, eu posso ficar carregando o seu celular, não tem problema nenhum não, mas posso dizer uma coisa? Eu falei, diga, meu irmão. Se Deus não puder tomar conta da sua família, nem você. Onde tem um buraco para a gente se enterrar quando a gente precisa de um? Eu falei para ele, meu irmão, desligue meu telefone. Porque o problema, meus irmãos, não era o meu cuidado com a minha família. O problema é como eu estava lidando com aquilo. Na minha cabeça, se meu celular não estivesse disponível... Detalhe, né? Tinha uma igreja toda que a Leila poderia recorrer, tinha a família também, mas eu tinha que estar lá. Eu. O que será do mundo sem mim? E aquela foi uma das lições mais preciosas e mais simples que alguém pôde me passar. Então, meu irmão, seguindo o título do filme A Corrente do Bem, se Deus não puder tomar conta dessa situação na sua vida, que esperança que você tem? Então pegue hoje, nesse momento, 24 de abril, nesta EBD, o foco das suas ansiedades e entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor e em continuidade diga, Senhor, nisto, o que o Senhor deseja que eu faça? Pode ser que Deus faça para você, ou fale para você que falou para Israel. Faça nada, apenas veja o que o Senhor vai fazer. É verdade. Ou pode ser que Deus fale para você, faça isso e aquilo, vai entrar em contato com fulano, vai resolver tal coisa. Faça a sua parte, como eu dei a parte dos passarinhos ou das formigas. Apenas a sua parte. E deixe que eu faça aquilo que é divino. Conclusão. A ambição do cristão é o reino de Deus e a sua justiça. Trabalhar para ver toda criatura recebendo o reino de Deus em sua vida é ter sede e fome de justiça, amando e promovendo o bem-estar de todas as pessoas. É o que todo cristão deve buscar. Nossa lição, meus irmãos, puxa muito para a nossa responsabilidade sobre também o que fazer e não apenas aquilo que não devemos fazer, que é a questão da ansiedade, é claro. E é nisso, meus irmãos, que eu vejo que muitos de nós perdem essa oportunidade. Porque quando as minhas forças, as minhas intenções, as minhas atenções estão voltadas para algo eterno, é incrível como o brilho deste mundo é cada vez menor. Quando me refiro ao brilho deste mundo, a essas coisas que me causam ansiedade. Quanto mais eu confiar no Senhor, é a ideia do copo. Ele nunca está vazio, ele está cheio de água até um ponto, cheio de ar até o outro. Quanto mais eu encho do cuidado do Senhor, da confiança e da dependência do Senhor, menos eu vou depender de mim mesmo e vou ser assolado pela ansiedade. É uma dinâmica. Uma coisa anula a outra. Nunca vai existir ao mesmo tempo, irmãos. Confiança no Senhor e ansiedade. É física. Dois corpos não ocupam o mesmo tempo, mesmo espaço. Né? Não tem como. Uma coisa vai tirar a outra. Pastor, não são coisas físicas. Não, eu não tirei do nada. Andem, vivam no Espírito e nunca satisfarão os desejos da carne. Paulo já ensina que coisas imateriais também se cancelam espacialmente. Remova a ansiedade da sua vida, trabalhando na sua confiança no Senhor. E como a gente trabalha a confiança no Senhor, irmãos? Conhecendo-o pela palavra, pela oração. Intimidade diária com Deus constrói relacionamento e constrói confiança. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu confio nele. Quanto mais eu aprendo sobre a obra e a pessoa do Senhor na palavra, não tem outro jeito, não é em musiquinha gospel, não é em livro mal escrito de coaching evangélico, não. Mas livros, ou principalmente a palavra que me ensina quem é o Deus que nós servimos, nós começamos a dizer assim: eu estou bem guardado, eu estou bem cuidado, eu estou bem suprido, eu estou bem provido. O que eu preciso me preocupar? Não se preocupe com o dia de amanhã, querido. Deus já esteve lá. Oremos. Senhor nosso Deus, ajuda-nos para que possamos, neste momento da nossa história, tomar essa lição tão preciosa e, de fato, transformar em prática na nossa vida. Fazer aquilo que a Tua palavra está nos orientando é libertador,
E neste caso, nos liberta da ansiedade, nos liberta da preocupação, nos liberta de manifestações como essa de mundanismo. Abençoa Deus, portanto, aos nossos corações e às nossas vidas, aquilo que acabamos de ouvir. E esta noite, ó Deus, que possamos retornar aqui em nossa congregação para ouvir a Tua palavra novamente, continuar sendo edificados e abençoados por aquilo que ela tem nos ensinado. É o que oramos, em o nome de Jesus. Amém.